Na mansão do milionário Richard Vogel, reina uma disciplina rígida. Margaret, sua esposa, comanda os empregados e parentes, controlando incessantemente cada um de seus movimentos. Ao entrar na sala com ar sério, ela impõe silêncio aos empregados, que imediatamente se apressam em cumprir suas ordens. Nesta casa, tudo será exatamente como eu disse, Margaret repete, sem aliviar a tensão ao seu redor. Hoje, ela insiste novamente em refazer a limpeza, exigindo que Ana, sua empregada, comece tudo de novo. Ana, o chão deve brilhar, não apenas estar limpo. Refaz. Ana apertou o pano nas mãos, mas sua voz permaneceu calma. Margaret, farei o possível, mas isso levará tempo. Tempo. Margaret ergueu a sobrancelha em tom interrogativo. Eu disse, agora. Ana, inclinando ligeiramente a cabeça, deu um passo à frente. Eu reconheço seu perfeccionismo, mas é preciso lembrar que a pressa nem sempre leva aos resultados desejados. Você ousa discutir comigo? Margaret cerrou os punhos. Não concordo, respondeu Ana com firmeza. Mas é injusto me culpar por você não enxergar o óbvio. Margaret ficou paralisada, enfrentando resistência pela primeira vez. Um silêncio sinistro tomou conta da casa. Todos ficaram quietos, com medo até de respirar, enquanto a dona da casa refletia sem pensar no que tinha ouvido. Margaret casou-se com Richard principalmente por causa de sua riqueza e posição social elevada. O próprio Richard estava frequentemente ausente, ocupado com seus negócios, e toda a administração da casa ficou nas mãos de Margaret. Os empregados sofriam humilhações constantes por parte dela. Pela menor ofensa, ela podia gritar com eles, obrigá-los a trabalhar até tarde, ou até mesmo privá-los de comida. As novas empregadas eram frequentemente alvo de sua ira. A patroa gostava de demonstrar sua superioridade. Ana, que havia entrado recentemente na casa, era órfã e não tinha parentes nem conhecidos influentes. Por isso, todos achavam que ela teria mais dificuldades. Mas Margaret se enganou em seu julgamento. Por trás da aparência tranquila de Ana escondia-se um caráter forte, temperado pelas dificuldades da vida. Os anos passados no orfanato ensinaram-na não só a suportar a injustiça, mas também a determinar o momento em que a paciência deve ser interrompida. Certa vez, na presença de toda a equipe de empregadas, Margaret atacou Ana repentinamente. Ela apertou sua mão e, gritando, a acusou de atrasar o jantar. As outras moças, tomadas pelo medo, permaneceram em silêncio, sem ousar intervir. Mas Ana não desviou o olhar. Ela se endireitou calmamente e olhou diretamente nos olhos da patroa. Quando Margaret apontou o dedo para ela, Ana apertou sua mão e disse: Chega! O silêncio pairou sobre a sala como um pesado manto. Ninguém esperava uma resposta tão desesperada. Mesmo aqueles que sonhavam com justiça há anos não podiam acreditar que ela se tornaria realidade. Margaret ficou atordoada pela primeira vez. Seus lábios tremiam. As palavras ficaram presas na garganta. A confiança que ela demonstrava parecia ter desmoronado diante dos olhos de todos. A partir desse momento, o medo dela na casa não era mais tão forte como antes. No entanto, a vitória revelou-se ilusória. O silêncio que se instalou na mansão após o decisivo chega não trazia liberdade. Antes,
Prenunciava a chegada de uma nova tempestade, ainda mais forte. Ana foi a primeira a sentir essa mudança. Os criados não desviam mais o olhar. Pelo contrário, agora seus olhares fixos parecem tentar penetrar até o fundo de sua alma, como se verificassem se ela desmoronaria sob sua atenção. Clara, que antes era seu apoio, agora evita conversar e responde apenas com frases curtas e entrecortadas. Joseph tornou-se ainda mais cauteloso, olhando constantemente para os lados, como se estivesse esperando uma armadilha. Até mesmo Emil, que normalmente se destacava por sua calma e discrição, um dia disse uma frase estranha para ela. Às vezes, senhorita, é melhor se abster de falar. Sua voz era quase inaudível, como um sussurro. Nem sempre o que nos parece um triunfo é realmente um triunfo. Um arrepio percorreu as costas de Ana. Havia um subtexto em suas palavras, uma ameaça velada, uma sugestão de que sua última ação poderia resultar em problemas, cuja magnitude ela ainda não suspeitava. Agora, estava claro, sua ação ousada atraiu a atenção não apenas dos criados, mas também da própria Margaret. E a provocação que ela iniciou apenas complicou a situação, transformando-a em um jogo imprevisível, onde cada ação poderia provocar uma nova batalha, ainda mais perigosa. Cada dia para Ana começava com a sensação de perigo iminente. Desde o momento em que acordava, ela sabia. Qualquer erro, mesmo que insignificante, poderia provocar a ira de Margaret. Sem motivo aparente, ela poderia gritar com ela. Por uma cama mal arrumada, livros mal organizados, o menor grão de poeira na superfície dos móveis. "Ana!" gritou-se dos andares superiores assim que ela entrou na cozinha. "Como você pôde colocar os talheres de forma errada?" Ana acelerou o passo, evitando ao máximo o olhar da dona da casa. Cada ação sua era observada atentamente por Margaret, e mesmo um pequeno atraso era interpretado por ela como uma repreensão pública. Na cozinha, novas tarefas, muitas vezes impossíveis, aguardavam Ana. Um dia, ela foi encarregada de preparar uma sobremesa, para a qual precisava encontrar ingredientes em 3 despensas diferentes, enquanto Margaret permanecia imóvel na sala de estar. Qualquer demora, mesmo a mais insignificante do ponto de vista dela, provocava gritos da patroa, humilhando Ana diante dos empregados. "Você quer que eu te demita agora mesmo?" gritou Margaret, apontando para as mãos dela, cobertas de manchas de farinha. Os empregados se afastaram. Clara aconselhou Ana baixinho que ela precisava ter paciência. Caso contrário, tudo só iria piorar. Joseph e Emil ficaram em silêncio, lançando olhares preocupados de vez em quando, como se temessem ser os culpados por sua punição. Mas os momentos mais terríveis aconteciam com o cair da noite. A porta da ala leste do 2º andar permanecia sempre fechada, e Ana ouvia sons estranhos vindos de trás dela. Passos, gemidos, sussurros ininteligíveis. Às vezes, o olhar de Margaret cruzava com o dela, e Ana percebia em seus olhos um medo misturado com autoridade. A dona da casa claramente temia que seu segredo fosse revelado. Ana procurava qualquer maneira de facilitar sua vida. Tentava trabalhar mais rápido, com mais precisão e menos barulho. Mas qualquer melhora era apenas temporária. Um dia, Margaret apareceu de repente no 3º andar, onde moravam os empregados, e fez uma inspeção inesperada.
Por que ninguém apagou as velas? Exclamou ela. Vocês querem que toda a casa se transforme em cinzas? Ana, com um balde de água nas mãos, sentiu suas mãos tremerem. Ela sabia que qualquer descuido poderia resultar em humilhação pública, e qualquer demonstração de teimosia teria consequências ainda mais tristes. Nem mesmo o descanso era permitido. As pausas para o almoço eram interrompidas por ordens urgentes para ir à sala de jantar, e às noites, por inspeções inesperadas da dona da casa, que a qualquer momento podia exigir um relatório de cada cômodo. Ana frequentemente observava Margaret anotando algo em um caderno, como se cada erro da moça fosse registrado no papel. Até Clara, que antes apoiava Ana, agora tentava se manter afastada dela. Os empregados ficaram mais cautelosos, como se todos os dias temessem que ela não aguentasse a pressão. Em um dos dias, Emil disse baixinho para ela: "Aqui não dá para manter a força por muito tempo. Ou você vai quebrar, ou vai embora quebrada." Ana compreendia que viver na casa dos Vogel significava lutar diariamente, não apenas contra o trabalho exaustivo, mas também contra a pressão psicológica constante. Ela sentia que o mistério da ala leste, os sons enigmáticos e o segredo de Richard, tudo isso junto criava uma atmosfera insuportável, transformando a vida cotidiana em uma provação contínua. Cada passo pelos corredores, cada olhar para Margaret e seu entorno parecia confirmar: ali não havia um minuto de liberdade, nem um canto onde se pudesse sentir segura. Quanto mais tempo Ana passava naquela casa, mais claro ficava. Sua vida ali era um estado contínuo de medo e tensão, do qual não havia saída fácil. Ana limpava os quartos de hóspedes, ajudava na cozinha e servia à mesa durante os almoços. As tarefas eram muitas. As exigências quanto à qualidade do trabalho eram altas e nunca recebia nenhum incentivo. Margaret observava atentamente a nova empregada, procurando motivos para criticá-la. Ela verificava a limpeza dos móveis com uma luva branca, contava as colheres de prata após cada almoço, e as dobras nas toalhas de mesa precisavam estar perfeitamente alisadas. Qualquer violação das regras, mesmo a mais insignificante, era invariavelmente acompanhada de uma repreensão irada e, às vezes, de uma dedução no salário. Parece que no orfanato não lhe ensinaram as regras básicas de etiqueta, disse ela com sarcasmo, ao notar uma mancha no copo. Ou você acha que na casa dos Vogels se pode ser descuidado com o trabalho? Ana aguentou em silêncio. Ela observava como os outros empregados reagiam com horror ao aparecimento da patroa, como seus rostos coravam de humilhação, como suas mãos tremiam. Ana compreendia. Margaret sentia prazer em exercer seu poder, deleitava-se com o medo alheio, e ela decidiu firmemente não lhe proporcionar esse prazer. Um mês depois de ela ter chegado à casa, surgiu o primeiro conflito sério. Certa vez, com todos os empregados presentes, Margaret atacou Ana de repente. O motivo da explosão de raiva foi uma bobagem. O almoço foi servido com 5 minutos de atraso. Margaret não se interessou pelo motivo do atraso, que, na verdade, foi causado por um acidente. O cozinheiro Joseph cortou o dedo enquanto cortava carne. No meio da sala de jantar, onde todos os empregados se reuniam para receber instruções para o dia, ela agarrou Ana bruscamente pelo braço. "A culpa é toda sua!"
gritou a patroa com o rosto em chamas de raiva. Você deveria ter se certificado de que tudo estivesse pronto na hora marcada. As outras moças, assustadas, ficaram atrás, sem ousar intervir. Elas sabiam que qualquer tentativa de defender a culpada só pioraria a situação dela e provocaria a ira da patroa contra elas. Ana sentiu os dedos de Margaret apertando fortemente seu pulso. A dor era forte, mas não foi ela que causou seu movimento brusco. Ela ficou indignada por ter sido culpada pelo atraso do jantar, embora não tivesse nada a ver com isso, simplesmente por ser nova. Mas Ana não desviou o olhar. Ela se endireitou calmamente, encontrando o olhar da dona da casa de forma direta e firme. Nos olhos verdes de Ana não havia sombra de medo, apenas um autocontrole frio, e algo mais que fez Margaret pensar por um segundo. O almoço atrasou, senhora, devido a um pequeno acidente na cozinha, informou Ana com voz calma. Joseph sofreu um pequeno ferimento e eu lhe dei os primeiros socorros. Quando Margaret, prestes a continuar com as acusações, apontou o dedo para Ana. Ela fez algo que ninguém esperava. Calmamente, pegando a mão da patroa, Ana a afastou suavemente, mas com firmeza. Chega! Disse ela em voz baixa, mas com tanta clareza que suas palavras chegaram a todos. O silêncio tomou conta da sala, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ninguém conseguia acreditar em uma resposta tão desesperada e ousada. Mesmo aqueles que esperavam por justiça há anos não podiam imaginar que ela pudesse ser alcançada tão rapidamente e de forma tão inesperada. Pela primeira vez na vida, Margaret ficou confusa. Sua mão ficou paralisada em posição semi-estendida, e em seus olhos brilhou uma insegurança até então desconhecida pelos criados. Sua confiança inabalável vacilou, como um vaso de cristal que se quebra diante dos olhos de todos. Emil, o velho mordomo, mal conseguia conter o sorriso. Joseph, encostado na porta da cozinha com o braço enfaixado, acenou para Ana em sinal de gratidão. Clara e Betty trocaram olhares. Uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Durante alguns longos segundos, Margaret e Ana ficaram imersas num olhar silencioso e tenso. A dona da casa tentava recuperar o controle da situação, mas algo tinha perturbado o curso normal dos acontecimentos. Saiam todos! Rosnou Margaret finalmente. Agora mesmo! Os empregados dispersaram-se para cumprir suas tarefas, mas a atmosfera da casa mudou visivelmente. A partir daquele momento, deixaram de obedecer a Margaret de forma tão incondicional como antes. Pela primeira vez, alguém se atreveu a contrariá-la e não sofreu quaisquer consequências. Depois do que aconteceu na sala de jantar, a atmosfera na casa foi mudando aos poucos. Margaret ficou mais contida em suas ações, sentindo que seu poder ilimitado estava começando a escapar. Ela acompanhava de perto cada passo dos empregados, mas não podia mais se dar ao luxo de ter acessos de raiva em público. Inspirados pelo exemplo de Ana, os criados passaram a trabalhar com mais dedicação. Eles tomavam a iniciativa, apoiavam uns aos outros e não toleravam mais insultos grosseiros dirigidos a eles. No entanto, as mudanças geraram novos problemas. Margaret, tendo perdido a possibilidade de exercer pressão direta sobre os empregados,
começou a inventar maneiras mais sofisticadas de manifestar sua crueldade. Ela impunha tarefas impossíveis aos empregados, os colocava em situações embaraçosas, provocava discórdias e intrigas entre eles, observando com fria curiosidade quem deles seria o primeiro a ceder à pressão. Ana rapidamente aprendeu as regras do jogo. Ela assumiu o papel de defensora, assumia a responsabilidade pelos erros dos outros, corrigia gentilmente aqueles que precisavam de apoio e sempre era um porto seguro para aqueles que não conseguiam se defender. Isso só aumentava a hostilidade de Margaret, mas ao mesmo tempo aumentava a autoridade de Ana entre os empregados. Certa noite, Clara se aproximou de Ana, que naquele momento lavava a louça na cozinha. Seus olhos revelavam cansaço, mas também sinceridade. "Obrigada", disse Clara suavemente, "por ter me defendido naquela época e por continuar fazendo isso agora." Ana sorriu e acenou com a cabeça, sem jeito. "Não sou uma heroína, Clara. Simplesmente não consigo ficar indiferente à injustiça." "Mas você mudou tudo", afirmou Clara com firmeza, olhando diretamente nos olhos de Ana. "Agora não nos sentimos escravos." Ana, passando um pano úmido nos lábios, refletiu sobre o que havia sido dito. Sentimentos contraditórios agitavam seu coração. Orgulho por ter ajudado outras pessoas e inquietação causada pela ideia de que mudanças nem sempre levam à libertação. "Na verdade, eu mudei alguma coisa?" ela sussurrou, pensando em voz alta. "Ou apenas troquei um medo por outro?" Clara respondeu apenas com um leve sorriso, mas permaneceu em silêncio. Ana sabia que suas ações deram aos servos um motivo para ter esperança, mas ainda havia tensão na casa. Margaret passou a agir de forma mais discreta, e Ana sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. "Nós vamos conseguir", sussurrou Ana, olhando para Clara. Apesar de não ser fácil. Clara assentiu, e seu aceno transmitia confiança. Agora eram duas, e estavam prontas para enfrentar juntas todas as provações que as aguardavam. A cada dia que passava na casa, Ana ficava cada vez mais preocupada com a porta trancada no segundo andar. Ao passar por ela, sentia invariavelmente uma estranha sensação de frio, como se algo misterioso e poderoso se escondesse atrás dela. Ana percebeu que todas as noites Margaret subia ao segundo andar com uma bandeja com comida e remédios. De manhã, a bandeja desaparecia, mas a comida, como regra, permanecia intocada. Essa estranheza incomodava Ana cada vez mais. Ela tentava se distrair, mas a curiosidade crescia inexoravelmente. E, um belo dia, tornou-se simplesmente insuportável. Certa noite, Ana estava sofrendo com uma dor de dente repentina e não conseguia dormir. Ao ir à cozinha buscar água, ela ouviu passos silenciosos e uma conversa abafada no andar de cima. A voz de Margaret era excepcionalmente suave, cheia de súplica e com um tom quase imperceptível de queixa, ao contrário de seu tom habitual. "Por favor", ecoava da penumbra do corredor. "Preciso comer." O médico insistiu. A voz em resposta era quase inaudível, mas transparecia dor e desespero. "Oh, me deixe ir, que tudo isso acabe." Ana parou na escada. Seu coração batia forte no peito. Ela não se atrevia a subir nem a descer.
Quem poderia estar escondido atrás daquela porta? E por que o mantinham isolado? Centenas de suposições passavam pela cabeça de Ana, desde doenças simples até os mais sombrios segredos familiares. Na manhã seguinte, Ana delicadamente perguntou a Emile sobre a ala leste. Alguém mora lá? Perguntou ela, tentando não deixar sua voz tremer. Ninguém mora lá, respondeu secamente o mordomo sem tirar os olhos dela. São quartos antigos, ninguém cuida deles. Mas Ana percebeu uma mentira nos olhos dele e, no silêncio contido, captou uma ansiedade oculta. Estava claro para ela que ele estava escondendo algo, que sabia mais do que admitia. Ela tentou descobrir a verdade com José, mas só recebeu respostas evasivas, que cada vez mais a deixavam inquieta. A menção da porta deixava Clara pálida, e ela imediatamente mudava de assunto, acompanhada por uma saída apressada para outro cômodo. Estava claro. Todos os empregados estavam a par do segredo, mas mantinham silêncio, contidos pelo medo ou por um juramento. Ana sentia que a casa guardava um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Seu coração se contraía de impaciência e curiosidade. O que se escondia atrás daquela porta trancada? E quem era realmente o dono do andar superior? Cada gesto de Margaret, cada olhar de Emile, agora era percebido por Ana como parte de algum jogo misterioso. Ela sentia que o segredo era grande demais para ser desvendado por acaso, e qualquer ação errada poderia levar a sérios problemas. Ana percebia que teria que fazer uma escolha difícil: contentar-se com o papel de observadora ou decidir-se e arriscar-se para descobrir o segredo escondido atrás da porta maciça. Ana, desejando conduzir sua própria investigação, aproveitou a ausência de Margaret, que tinha ido à cidade a negócios. A casa estava estranhamente silenciosa e Ana, tentando não acordar os empregados, caminhou silenciosamente pelos corredores, examinando a ala leste da mansão. A porta estava trancada com um cadeado maciço, mas Ana descobriu um caminho alternativo, através de uma sala de costura abandonada. A poeira cobria os manequins e os tecidos estavam espalhados pelo chão, criando uma atmosfera de abandono. Ana passou silenciosamente pela porta, tentando não quebrar o silêncio. Tudo o que ela viu a seguir ficou claro para ela, explicando muitas das estranhezas no comportamento de Margaret. Por trás da porta maciça, escondia-se um quarto transformado em uma enfermaria completa. A presença de instrumentos médicos, frascos de remédios, cama esterilizada e equipamentos especiais para cuidados não deixava dúvidas. Ali tratavam de um doente grave. Sobre a mesa estavam cuidadosamente dispostos documentos médicos, com o carimbo do doutor Hammond, médico pessoal da família Vogel. Ana, com atenção tensa, começou a ler as anotações. O paciente apresenta sintomas de esquizofrenia progressiva. Os períodos de melhora são seguidos por agravamentos de episódios psicóticos. É prescrito isolamento e observação constante. Ela folheou mais algumas páginas, cada uma delas causando horror e uma sensação arrepiante. No final do documento, na última linha, estava escrito o nome do paciente: Richard Vogel. Ana mal podia acreditar no que estava vendo. Richard, que havia sido declarado morto em um acidente de carro 3 anos atrás, estava vivo.
Ele estava ali, em sua casa, mas sofria de uma doença grave. Agora, tudo fazia sentido. O comportamento estranho de Margaret, suas viagens secretas com comida e remédios, sua inquietação e severidade. O coração de Anna batia cada vez mais rápido. De repente, ela percebeu o quão frágil era esse segredo. Richard não estava apenas doente, ele estava sob controle total, e qualquer ação dela poderia levar a resultados indesejáveis e imprevisíveis. Passos foram ouvidos no corredor, e Anna congelou, ouvindo atentamente a aproximação. Seu coração batia forte no peito. Ela rapidamente guardou os documentos e, tentando não fazer barulho, saiu cuidadosamente da sala pelo mesmo caminho por onde entrou. "O que eu descobri?" ela sussurrou, sua voz trêmula de emoção. "Um mistério que pode ter um desfecho fatal para mim." Uma tensão silenciosa reinava na casa. Cada ruído, cada passo, poderia revelar sua presença. Anna percebeu que agora era a detentora de um segredo perigoso e que o destino de toda a família Vogel estava por um fio. Em seu quarto, Anna tentava entender o que havia acontecido. Richard Vogel, chefe da família e dono de uma enorme fortuna, estava vivo, mas sofria de uma doença incurável. Margaret, ao que tudo indica, escondia isso dos outros, desejando manter seu domínio sobre o império dele. Anna lembrou-se da história oficial sobre a morte de Richard. Ele teria morrido em um acidente de carro durante uma viagem de negócios. O funeral foi fechado, sem mencionar os graves ferimentos no corpo. Agora, tudo fazia sentido. Não era ele que estava no caixão. Ou talvez não houvesse ninguém lá. A ansiedade, a raiva e o horror se misturavam em sua alma. A verdade que Anna descobriu era muito perigosa. No dia seguinte, Anna observou Margaret atentamente. A anfitriã estava agitada, olhava impacientemente para o relógio e subia repetidamente ao segundo andar, com uma bandeja nas mãos. De repente, uma carruagem parou em frente à casa, da qual saiu um senhor idoso com uma mala preta. "Dr. Hammond", disse Clara baixinho, vendo que Anna estava interessada. "Ele nos visita todas as semanas." O coração de Anna batia forte, mas ela decidiu seguir o médico. Fingindo que ia arrumar a casa, ela subiu ao segundo andar e se escondeu no quarto ao lado, encostando-se à parede e prendendo a respiração. Logo, vozes se ouviram atrás da porta. Margaret e o médico conversavam sobre o estado do paciente. "Como está o estado dele?" perguntou o médico. Sua voz era suave, como se ele estivesse tentando esconder sua preocupação profissional. Ultimamente tudo só piorou", respondeu Margaret. Sua voz estava rouca. "As alucinações se tornaram mais frequentes. Ele fala sobre visões estranhas, sobre uma garota chamada Anna." Anna sentiu um calafrio. Richard havia em suas alucinações? O medo, como uma onda gelada, a penetrou por dentro. "Isso é característico do seu estado", disse o médico. "Pessoas com esquizofrenia frequentemente evocam em sua imaginação imagens de pessoas que lhes parecem reais." "Mas ele já vem repetindo o nome dela há várias semanas", assegurou Margaret, apertando as mãos até ficarem brancas. Tudo começou com a chegada da nova empregada à casa. O médico, apertando os olhos, ficou pensativo, tentando captar o subtexto nas palavras de Margaret. Provavelmente, ele apenas ouviu esse nome por acaso e o incorporou em suas fantasias.
ele finalmente disse. Sugiro aumentar a dose de sedativos. Ana observava Margaret de longe, seu coração se contraindo de uma dor indescritível. Depois que o médico saiu, Margaret ficou por muito tempo na porta do quarto do marido, com os ombros tremendo, e era difícil dizer por quê. Se era de cansaço, desespero ou medo. Seu rosto estava quase branco, e seus olhos tensos e cheios de ansiedade. Ana percebeu que agora não era apenas uma observadora. Ela estava envolvida nesse segredo que guardavam na casa, e cada erro seu poderia ter consequências fatais. O segredo de Richard Vogel pairava sobre eles como um escudo invisível, ao mesmo tempo protegendo e ameaçando destruir. Naquela mesma noite, Ana decidiu fazer um ato desesperado. Esperando até que a casa mergulhasse no silêncio, ela silenciosamente se dirigiu ao quarto de Richard. A porta estava fechada, mas ela lembrou que Margaret guardava chaves sobressalentes em seu escritório e, com cuidado, pegou uma delas. Seu coração batia freneticamente e ela podia ouvir seus batimentos até mesmo em seus ouvidos. Lentamente, ela inseriu a chave na fechadura e entrou. A luz da lua, penetrando pelas cortinas, inundava o quarto com seu frio brilho prateado. Na cama estava um homem, magro, aparentemente exausto, de meia idade, com os olhos bem abertos, nos quais se refletiam medo e esperança, entrelaçados em uma mistura única e inseparável. Você apareceu, sussurrou ele com a voz rouca. Eu tinha certeza de que você viria. Ana se aproximou e seu coração se apertou com o que viu. Diante dela estava Richard Vogel, o mesmo cuja imagem adornava o retrato na biblioteca. Mas que diferença! O ex-empresário confiante e bem-sucedido agora parecia um homem doente, destruído pela doença, que o deixou sem razão e sem forças. Você se lembra de mim? Ela perguntou, tentando não assustá-lo. Richard acenou com a cabeça. Seu movimento foi quase imperceptível, mas sua expressão era clara. Ana, você aparece para mim todas as noites, em sonhos, em visões. Você é a única que pode entrar no meu mundo e me entender. Ana percebeu uma ironia terrível e estranha. Sua imagem havia sido criada pela mente doentia dele antes mesmo de ela aparecer na casa. A semelhança dos nomes tornou-se uma coincidência sinistra, que apenas agravou o delírio e a atração doentia dele por ela. Conte-me o que aconteceu, ela pediu com delicadeza. Por que estão escondendo você de mim? Richard levantou-se da cama com esforço. Por um breve instante, um lampejo da clareza anterior brilhou em seus olhos, aquela que antes caracterizava o olhar empresarial e confiante do empresário. A doença? Ele sussurrou. Tudo começou há 1 ano. Primeiro surgiram pensamentos estranhos, depois alucinações. O medo de perder tudo, os negócios, a minha casa, a minha família, atormentava-me. Margaret sugeriu que não se falasse da minha doença. Então, por que fingir estar morto? Ana não conseguiu conter-se. Para que o tratamento fosse secreto, sussurrou ele com um tremor quase imperceptível na voz. O Dr. Hammond prometeu que era algo temporário, mas tudo só piora. Richard apertou a mão dela. Seus dedos estavam gelados e tremiam sem controle. Ana, me ajude! Não consigo mais viver nesta prisão. De repente, a porta se abriu com um estrondo e Margaret apareceu na abertura, vestindo uma camisola.
A raiva distorcia seus traços, seus olhos ardiam de ira e seus lábios tremiam involuntariamente de raiva. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, misturando medo, autoridade e desespero. Richard retirou a mão bruscamente, parando no lugar. Um silêncio tenso pairou na sala, como se carregado de eletricidade, e os corações das 3 pessoas batiam em uníssono com a tempestade que trovejava lá fora. Tudo o que havia sido escondido dos olhos por muitos anos veio à tona, e agora o destino de todos dependia da escolha deles. Margaret estava furiosa, mas nos olhos dela, Ana viu não apenas raiva, mas também medo. Não pela sua segurança, mas pelo fato de que o segredo poderia ser revelado. Você não tem ideia do perigo em que está se metendo, disse a dona da casa, tentando puxar Ana para fora da sala. É muito arriscado. Para quem é perigoso? Perguntou Ana. Para ele ou para você? Margaret fez uma pausa. Isso diz respeito a todos nós. Se a verdade vier à tona, todos nós iremos para a prisão. Funeral falso, documentos falsos, fraude com herança. Ana percebia cada vez mais a magnitude do plano de Margaret. Acontece que ela não estava apenas escondendo a doença do marido, mas também usando sua morte para atingir seus objetivos pessoais. Você controla a situação dele, compreendeu Ana. Dinheiro, negócios, tudo está agora em suas mãos. Margaret não negou. Estou salvando nosso negócio familiar. Se sua doença viesse a público, os acionistas certamente exigiriam a demissão do diretor. Perderíamos tudo. E ele? Ana apontou para Richard, absorto em pensamentos e ouvindo-as com profunda tristeza. Como será o destino dele? Ele está recebendo o melhor tratamento, respondeu Margaret secamente. O Dr. Hammond é um especialista renomado em sua área. Richard está vivo, protegido e sob os cuidados dos médicos. Mas ele está infeliz? Insistiu Ana. Ele precisa de liberdade. Margaret só conseguiu esboçar um sorriso amargo. Liberdade? Olhe para ele. Veja em que estado ele se encontra. Ele representa um perigo para si mesmo e para os outros. Durante os ataques, ele é capaz de causar danos. Como que, confirmando suas palavras, Richard se levantou repentinamente e pressionou a mão contra a cabeça, soltando um gemido. Seus olhos ficaram opacos. Ele murmurou algo, ininteligível e incoerente. Eles estão se movendo, sussurrou ele. A sombra está me seguindo. Ana, proteja-me das sombras. Margaret imediatamente se aproximou de Richard e lhe deu um calmante. Em poucos minutos, ele se acalmou e foi tomado pelo sono. Vê? Sussurrou Margaret, mal conseguindo conter a voz devido ao cansaço. É assim que ele se comporta todos os dias, às vezes até pior. A noite deixou uma marca indelével em Ana, não lhe dando paz. Ela percebeu que agora era guardiã de um segredo perigoso que poderia destruir o destino de muitas pessoas. Cada olhar para a casa, para os empregados, para Margaret e Richard, a enchia de agitação e ansiedade internas. Por outro lado, Richard era prisioneiro das circunstâncias. A doença tirou-lhe a razão e a esposa transformou-o em prisioneiro da própria casa. Nele, Ana via lampejos de seu antigo
eu, o homem que vivia antes da doença, e isso despertava nela compaixão, vontade de cuidar dele e talvez uma atitude mais cuidadosa. Por outro lado, Margaret estava certa. Revelar a verdade poderia levar a consequências catastróficas para todos. Os funcionários perderiam seus empregos. O negócio da família entraria em colapso. E a própria Margaret enfrentaria um processo judicial por fraude e engano. Ana entendia isso, mas o senso de dever e a consciência não lhe davam paz. Ela passou a observar a patroa com mais atenção. Notava até mesmo os mínimos detalhes. Margaret quase não descansava. Tomava calmantes constantemente. Suas lágrimas frequentemente escorriam pelo rosto, como se estivesse se escondendo dos olhos alheios. Aquela mulher, que parecia uma tirana implacável, na verdade estava em um estado de extrema tensão nervosa, e isso despertava nela um interesse e uma simpatia genuínos. Certa noite, Ana encontrou Margaret na biblioteca. Ela estava sentada em uma poltrona, segurando uma taça de vinho na mão e olhando fixamente para o retrato do marido, como se quisesse desvendar os segredos do seu passado. "Você o amava?" perguntou Ana baixinho, sem conseguir desviar o olhar. Margaret estremeceu, mas não a afastou. Seus olhos revelavam tensão, franqueza e total desconfiança. "No início, não?" sussurrou ela após um longo silêncio. Sua voz era quase inaudível. "Nós nos casamos por conveniência, mas com o tempo..." "Sim, eu comecei a sentir amor por ele. Ele era um homem bom, generoso, e nunca me lembrou que eu me casei sem amor." "Então por que você o mantém preso?" perguntou Ana, com um tom de reprovação na voz. Margaret terminou de beber o vinho e colocou a taça sobre a mesa com um barulho quase inaudível, como se quisesse abafar com aquele som o tremor em seu peito. "Porque não vejo outras opções. Os médicos alertam que a saúde dele só vai piorar. A clínica especializada é muito cara e não oferece garantias. Aqui, ele está em casa, no ambiente familiar." "Mas ele é infeliz", sussurrou Ana, tentando encontrar palavras capazes de romper a barreira que Margaret erguera ao seu redor. "E eu sou feliz?" Margaret sorriu amargamente, com lágrimas nos olhos. "Minha vida é uma tensão constante, medo de que sua doença seja descoberta, que os empregados falem, que os concorrentes descubram a verdade. Há 2 anos não tenho paz." Ana sentiu uma súbita empatia por aquela mulher. Ela percebeu que Margaret não era má, mas apenas uma vítima das circunstâncias, tentando salvar o que ainda era possível salvar, sem experiência nem apoio. "Você fez tudo o que estava ao seu alcance", disse Ana, baixinho. "Mas talvez ele mereça algo mais, uma atenção mais humana." Margaret ficou em silêncio, baixando os olhos. E Ana, no silêncio do seu silêncio, sentiu todo o peso das decisões que ela tomou e o medo envolvente. Ambas sabiam que sua casa era um lugar onde o perigo espreitava todos os dias e cada ação poderia ser o último passo, o passo destruidor. Nos dias seguintes, Ana não conseguia tirar da cabeça a conversa com Margaret. Ela sabia que a situação precisava ser resolvida. Mas como? Cada passo possível trazia consequências imprevisíveis.
Seu coração se contraía ao pensar que Richard, um homem de verdade, era refém de sua doença e dos medos que as pessoas ao seu redor lhe incutiam. Depois que Margaret começou a sair de casa com frequência, ela passou a visitá-lo regularmente. Entre eles, crescia algo parecido com amizade, uma relação confiante, tranquila, mas permeada por uma ansiedade interior. Nos momentos de lucidez, Richard compartilhava com ela detalhes de sua vida anterior, planos que agora lhe pareciam impossíveis, medos que o perseguiam em seu confinamento e esperanças nas quais se agarrava. "Eu sei que estou doente", disse ele um dia, apoiando-se no cotovelo e olhando para Ana com um sorriso quase imperceptível. "Mas às vezes me parece que, se eu pudesse sair deste lugar, respirar ar fresco, ver as pessoas ao meu redor, talvez eu me sentisse melhor." Ana franziu a testa, pensativa. "O médico não permite?" "O médico teme um escândalo", ele sussurrou pensativo. "E Margaret teme perder o controle da empresa." Sua mão apertou a dela com força, e seus olhos revelavam uma sinceridade desesperada. "Ana, só você vê em mim um ser humano e não um doente. Por favor, ajude-me a me sentir vivo às vezes." O pedido tocou Ana profundamente, causando-lhe uma forte emoção, e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela estava ciente de todo o perigo do passo que estava prestes a dar, mas não podia ficar indiferente a ele. "Vou tentar", sussurrou ela, apertando-lhe a mão com força. "Vou tentar, mas vamos agir com cautela. Ninguém deve ser prejudicado." Richard acenou com a cabeça, como se tivesse sido libertado. Naquele momento, ficou claro para ambos que uma nova fase de seu relacionamento havia começado. Uma luta silenciosa pela liberdade e pela humanidade em uma atmosfera de tirania e medo. Ana sabia. Esse era apenas o primeiro passo, e novos desafios, não menos complexos, os aguardavam. Ana começou com coisas simples. Ela trazia livros da biblioteca para Richard, decorava seu quarto com flores frescas do jardim e compartilhava com ele notícias do mundo exterior. Cada dia trazia novas alegrias, ainda que pequenas, que gradualmente melhoravam seu humor. Richard voltou a sentir o gosto do sorriso. Seu olhar clareou e sua voz ganhou confiança. Aproveitando a ausência de Margaret, Ana começou a levar Richard para passear pela casa. No início, eles se limitavam aos quartos vizinhos. Depois, ousaram descer para os andares inferiores. Richard, estando fisicamente enfraquecido, movia-se com insegurança, mas cada passeio, cada saída do confinamento lhe trazia uma alegria incrível. "Eu quase esqueci como nossa casa era linda", confessou ele, parando na sala de estar e admirando os painéis entalhados e os quadros. "Margaret cuida cuidadosamente de tudo, embora eu já não me lembre de muitas coisas." Ana sorria, apesar da ansiedade que a consumia. Seu coração se enchia de alegria a cada manifestação de interesse de Richard pelo mundo ao seu redor, mas ela compreendia perfeitamente: quanto mais liberdade, mais perigosa se tornava a sua invisibilidade. Ela percebeu que, durante os passeios diários, os ataques da doença dele estavam ficando cada vez mais raros. O contato com a realidade, o ar puro, as atividades comuns, como ler livros e conversar sobre o passado, tudo isso tinha um efeito positivo em seu estado mental.
No entanto, o segredo não poderia permanecer oculto para sempre. Os empregados começaram a notar coisas estranhas, passos extras no segundo andar, pequenas mudanças na disposição dos móveis nos quartos, a falta de alguns livros da biblioteca. Clara foi a primeira a sentir a inquietação. Ela se aproximou de Ana na cozinha, com um olhar preocupado. Ana! Sussurrou ela. Há algo errado na casa. Acho que, além de nós, há mais alguém aqui. Ana tentou distraí-la, sorrindo. Você é muito sensível, Clara. Talvez seja apenas a sua percepção. Por dentro, Ana sabia que não seria possível esconder a verdade por muito tempo. No final das contas, o segredo acabaria por vir à tona. Seu coração se contraía de ansiedade. Qualquer descuido poderia resultar não apenas na perda da liberdade de Richard, mas também na morte deles. Ela compreendia que o jogo com o segredo se tornava cada vez mais arriscado a cada dia que passava. Naquela terça-feira chuvosa, quando as nuvens pairavam baixas sobre a terra e a chuva batia nas janelas da mansão como se prenunciasse uma tempestade, Margaret voltou da cidade, mais cedo do que o habitual. Na biblioteca, ela encontrou Ana e Richard. Ele lia em voz alta para ela e ela, encantada com a voz dele, parecia se dissolver em cada palavra dita. A raiva tomou conta de Margaret. Seu rosto ficou pálido. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina e seus olhos brilharam com uma chama gelada. Como você pôde? Sua voz, retumbante e ameaçadora, ecoou pela biblioteca, como se um trovão ressoasse atrás das paredes. Você colocou tudo em risco! Richard estremeceu com o grito e parou no meio da sala, com as mãos trêmulas, os olhos correndo e a murmuração fora de controle, transformando-se em um conjunto incoerente de palavras. Seu estado piorou rapidamente e Ana, observando a dor consumir sua mente, sentiu horror e impotência. Veja o que você fez! Margaret tentou acalmar o marido, mas sua voz era firme e insistente. Qualquer agitação só vai prejudicá-lo. Ana imediatamente correu para ajudar. Ela cuidadosamente levou Richard para o quarto dele, sentou-o na cama e ofereceu-lhe um remédio. A cada gole que tomava, Richard se acalmava cada vez mais, até que finalmente adormeceu. No momento em que Richard mergulhou no sono, Margaret se virou para Ana, seu olhar cheio de descontentamento e preocupação. Conte, insistiu ela. Eu não queria prejudicar, disse Ana de forma suave, mas firme. Só achei que ele ficaria melhor se não estivesse isolado em um quarto, se pudesse ouvir vozes vivas e ver as pessoas ao seu redor. Você não é médica! Exclamou Margaret. Sua voz era claramente cortante, como a lâmina de uma faca fria. Não cabe a você decidir o que é melhor para ele. E se o médico estiver errado? Objetou Ana. Sua voz revelava uma mistura de ansiedade e determinação. E se o isolamento só piorar o estado dele? Eu vejo como ele está mudando diante dos meus olhos. Margaret mergulhou em pensamentos. Um lampejo de insegurança passou por seus olhos. Uma rara ruptura em sua máscara habitual e inacessível. O Dr. Hammond é uma pessoa conhecida em todo o mundo, disse ela, tentando assumir o controle da situação. Mas ele vê Richard apenas uma vez por semana, continuou Ana, aproximando-se.
E eu passo horas inteiras com ele, observo como ele reage, como muda. Seus olhos ganharam vida. Ele consegue pensar, sorrir, sentir o mundo novamente. Essas palavras deixaram Margaret em silêncio. Ela realmente percebeu que o marido estava mais equilibrado ultimamente, mas por muito tempo não quis admitir isso para si mesma. Seu coração se apertou. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve que concordar que alguém além dela poderia ajudar Richard. Após essas palavras, um silêncio pesado e tenso tomou conta da sala, como após uma tempestade. Lá fora, a chuva ficava cada vez mais forte e parecia que o próprio ambiente, como se refletisse a tempestade interna que se desenrolava entre as mulheres, mergulhava em confusão. Ana compreendeu. Aquele dia havia colocado um ponto final em seu relacionamento, estabelecendo um novo equilíbrio, frágil, mas real. Ela só esperava que Margaret resistisse a essa mudança e que Richard finalmente encontrasse pelo menos um lampejo da liberdade com que tanto sonhava. Após refletir cuidadosamente, Margaret dirigiu-se a Ana com uma proposta. "Tudo bem", respondeu ela. "Estou disposta a experimentar seu método, mas sob certas condições." O regime era rigoroso. Ana só podia ver Richard em horários específicos, quando não havia ninguém em casa. Esconder a verdade de todos os empregados era uma condição obrigatória. Qualquer agravamento do estado do doente significaria o fim imediato da experiência. Ana concordou. Ela sabia que essa era a única maneira de ajudar Richard sem prejudicar os outros. Nas semanas seguintes, ela passava várias horas com ele todos os dias. Eles passeavam pela casa, liam em voz alta, jogavam xadrez, compartilhavam seus pensamentos. Richard melhorou visivelmente. Os ataques se tornaram menos frequentes. Sua fala ficou mais clara e coerente. Margaret observava as mudanças com surpresa e esperança. "Talvez você esteja certa", ela admitiu um belo dia. "Talvez o isolamento tenha sido uma decisão errada. Com a melhora gradual do estado de Richard, seus problemas só se agravavam. Quanto mais clara ficava sua mente, mais intensamente ele sentia o peso de sua situação. Todos os dias ele acordava ansioso, atormentado pelas mesmas perguntas. Como recuperar a liberdade perdida? Como reconstruir a vida destruída pelo desastre e pelo isolamento que se seguiu? "É hora de voltar ao trabalho", disse ele certa vez durante o café da manhã. Sua voz soava decidida, mas seus olhos revelavam ansiedade. "Quero ver meus parceiros, avaliar como estão as coisas em suas empresas." "Isso é impossível", disse Margaret. Sua voz era calma, mas havia um tom de pesar nela. "Todos acham que você morreu. As pessoas acreditaram na catástrofe que aconteceu e qualquer retorno será visto por elas como um evento chocante." "Ah, vamos contar a verdade!" Richard exclamou abruptamente. "Vamos explicar que eu estava doente, mas já estou saudável. Todos vão entender." Margaret assentiu, seu rosto contraído em uma expressão de tensão. "Já é tarde demais", ela sussurrou, mas sua voz soou firme. "Muitas mentiras já foram espalhadas. Se a verdade vier à tona, o escândalo destruirá tudo o que construímos. Empresas, parceiros, reputação. Tudo irá por água abaixo."
Essas conversas deixavam Richard muito perturbado. Ele se sentia preso em uma armadilha, como um prisioneiro não apenas da doença, mas também das circunstâncias que pareciam ter sido criadas para o seu próprio bem. Ele procurou compreensão nos olhos de Margaret, mas viu apenas cautela e medo. Então, estou condenado a uma vida eterna, refém das decisões alheias? Sussurrou ele baixinho. Sua voz, apesar do silêncio, tremia de raiva e mágoa. Ana ficou em silêncio ao lado dele, observando seu tormento. Ao ver seu sofrimento, ela sentiu sua própria impotência. Ela conseguiu ajudá-lo a encontrar clareza de pensamento, confiança e força, mas dar-lhe o que ele tanto desejava, liberdade, estava além de suas possibilidades. Não se preocupe, você não está sozinho, disse ela suavemente, colocando a mão em seu ombro. Juntos encontraremos uma solução, mas, por enquanto, precisamos ser cautelosos em nossas ações. Richard cerrou os punhos, desviando o olhar. Seu conflito interno era evidente. A razão insistia na paciência, enquanto o coração exigia ações decisivas. Ele sabia que qualquer interferência na ordem estabelecida poderia provocar uma catástrofe, mas quanto mais clara se tornava sua razão, mais aguda se tornava a sensação de injustiça. Ana suspirou profundamente, percebendo que o caminho para a libertação de Richard seria espinhoso e doloroso. Tudo o que ela podia fazer era apoiar sua autoconfiança, compartilhar seu sofrimento e esperar que a sociedade estivesse pronta para aceitar a verdade. A crise eclodiu quando o Dr. Hammond chegou para sua visita de rotina e imediatamente notou uma melhora significativa no estado de Richard. Seu olhar, como um raio resplandecente, percorreu a sala, analisando o paciente, e cada movimento de Richard lhe pareceu incomum e alarmante. "Tá surpreendente", disse ele, olhando para Margaret com espanto e preocupação evidente. "Eu não esperava tal dinâmica. O que levou a esse progresso no tratamento?" Um sentimento gelado tomou conta do peito de Margaret. Apesar disso, ela não podia admitir a interferência de Ana. Então, contendo o tremor na voz, ela disse uma mentira. Eu apenas tentei seguir suas instruções o mais fielmente possível, doutor. Fui muito cuidadosa com todas as suas recomendações, mas Hammond, sendo uma pessoa muito experiente, não acreditou nessa explicação. Seus olhos se estreitaram, seus lábios se comprimiram em uma linha rígida, e sua voz soou ameaçadora. "Senhora Vogel", disse ele com severidade, "parece-me que você está escondendo algo. Mudanças como essas não acontecem sem uma razão aparente. Não tente me enganar." Sob a pressão da mão dele, Margaret sentiu seu corpo tremer e sua respiração acelerar. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade e, controlando-se, confessou. "Doutor, houve outra tentativa que Ana fez por conta própria, usando métodos alternativos de reabilitação. Hammond reagiu instantaneamente e com repulsa furiosa. Ele se levantou da cadeira, seus olhos brilharam, refletindo uma mistura de raiva e horror. "Isso é inaceitável", indignou-se ele, gesticulando energicamente. "Uma pessoa sem formação médica não tem o direito de interferir no tratamento
de um doente mental. Você está colocando o paciente em enorme perigo. Margaret procurou uma maneira de justificar suas ações. Mas ele melhorou! Exclamou ela, desesperada, tentando encontrar alguma justificativa. Uma melhora temporária pode se transformar em uma queda catastrófica! Gritou Hammond com raiva, batendo com o punho na mesa. Insisto na interrupção imediata dessas experiências. Ana afastou-se, apertando as mãos, sentindo uma ameaça pesada e opressiva pairando sobre elas. Ela compreendia. O destino de Richard agora estava intimamente ligado ao seu próprio nome, à sua reputação. Nos olhos de Margaret, Ana viu confusão e medo, e ela disse em voz baixa: Ana, precisamos explicar tudo. Hammond não lhes deu chance de respirar. Qualquer atraso na interrupção da intervenção é um caminho direto para a morte do paciente, declarou ele com voz fria e inflexível. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos compreenderam. O próximo passo poderia decidir tudo para Richard. E agora, nenhum engano poderia esconder a participação de Ana no que estava acontecendo. A decisão do médico causou profunda indignação em Ana. Cada vez que observava Richard sofrer com o retorno forçado às antigas restrições, ela sentia uma dor lancinante no coração. Seu olhar ficava vazio. Seus movimentos ficavam mais lentos. E ela sentia que ele se afastava cada vez mais de si mesmo. Isso é cruel, disse Margaret, com a voz trêmula de raiva. Você está tirando dele a única alegria, a única centelha de luz em sua vida. Ele finalmente estava começando a se sentir uma pessoa completa. Não sou médica, respondeu Margaret calmamente, tentando esconder sua ansiedade. Se o doutor Hammond considera isso uma ameaça, e se o Dr. Hammond simplesmente não quiser admitir seu erro? Perguntou Ana bruscamente, sua voz impregnada de indignação e agitação. Ele não vê o que eu vejo. Richard é um ser humano vivo, não uma cobaia. Essas palavras fizeram Margaret mergulhar profundamente em seus pensamentos. De fato, ela notava mudanças positivas no estado do marido. Ele demonstrava mais consciência. Às vezes, a reconhecia. Às vezes, respondia às conversas. No entanto, o hábito de confiar cegamente na opinião dos especialistas era muito forte. E Margaret duvidava que pudesse superar isso e confiar na intuição de Ana. Ana preferiu agir por conta própria. Ela frequentava a biblioteca, estudando livros médicos sobre doenças mentais e métodos de reabilitação. Mantinha correspondência com outros especialistas na área de transtornos mentais. E também se interessava por abordagens alternativas de tratamento. Você realmente acha que é possível tomar uma decisão sem a opinião de Hammond? Perguntou Margaret em um dos dias em que Ana lhe mostrou suas anotações. Não estou dizendo que devemos ignorar completamente o médico, respondeu Ana. Mas sua metodologia não é a única eficaz. O estado de Richard melhora quando conversam com ele, quando ele sente controle e apoio, o que é confirmado por pesquisas científicas. Suas pesquisas revelaram que a psiquiatria moderna ainda está em processo de formação e que os métodos de tratamento usados pelo Dr. Hammond não são os únicos corretos. Além disso, o entusiasmo excessivo pelo tratamento medicamentoso pode ser prejudicial, enquanto a ajuda psicológica e a recuperação gradual da personalidade demonstram
resultados reais. Você está disposta a correr o risco? Perguntou Margaret, preocupada, olhando para Ana. Se houver a menor possibilidade de trazer Richard de volta à vida, disse Ana com firmeza, não ficarei de braços cruzados. Margaret ficou pensativa, olhando nos olhos de Ana. Em seu olhar profundo, via-se uma determinação firme, algo que faltava a Margaret. Ela percebia que talvez apenas esse passo pudesse salvar seu marido. Em revistas médicas, Ana encontrou descrições de novas abordagens para o tratamento de doenças mentais. Alguns especialistas europeus na área da medicina estavam experimentando a terapia social, que envolvia a interação do paciente com as pessoas ao seu redor e seu retorno gradual ao contexto social. Ela enviou uma carta ao doutor Freud em Viena, descrevendo detalhadamente o caso de Richard e pedindo seu conselho. Para sua surpresa, o famoso psicanalista não ficou indiferente e respondeu com várias recomendações de tratamento. Munida desse conhecimento, Ana tentou persuadir Margaret a convidar outro especialista para uma consulta. O Dr. Hammond trata Richard há 2 anos, mas não houve progresso até a minha intervenção, afirmou ela. Talvez valha a pena considerar uma abordagem alternativa? Margaret estava em dúvida. Por um lado, ela notava mudanças positivas no marido. Por outro, estava preocupada com os possíveis riscos para a saúde dele. A decisão veio de repente. Durante uma consulta com o doutor Hammond, Richard teve um forte ataque. Os músculos do seu corpo tremiam, os olhos se moviam inquietos e a respiração ficou ofegante e irregular. O médico, sem perder tempo, aumentou a dose de sedativos, o que levou a uma deterioração acentuada do estado do paciente. Margaret ficou em choque. Seu marido, que até recentemente era capaz de manter uma conversa normal, mergulhou novamente na loucura. Ele murmurava incoerentemente. Olhava fixamente para o vazio, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. As alucinações se sucediam com uma frequência incrível e era impossível prever o que Richard veria no momento seguinte. "O que você fez com ele?" gritou Margaret desesperadamente, sua voz cheia de medo e raiva. "Por que ele está novamente nesse estado lamentável?" "Eu ajustei o tratamento", respondeu Hammond calmamente, quase sem emoção. O paciente não estava recebendo os medicamentos necessários. A sensação temporária de melhora foi apenas o resultado de um tratamento incompleto. Suas palavras não trouxeram consolo a ninguém. Richard parecia não reconhecer sua esposa. Recusava-se a comer. Ficava deitado imóvel o dia inteiro, parecendo uma estátua sem vida. Suas mãos tremiam, seus lábios murmuravam ininteligivelmente e seus olhos, como se procurassem desesperadamente por salvação, vagavam pela sala, parando em sombras e objetos invisíveis. Ana não conseguiu mais se conter. Seu coração se contraía de dor insuportável e ansiedade avassaladora. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela se aproximou de Margaret, quase caindo de joelhos. "Deixe-me tentar", sussurrou ela com a voz trêmula. "Pior do que está, já não ficará. Tenho certeza de que posso ajudá-lo." O coração de Margaret batia tão forte que parecia que ia saltar do peito.
Ela sabia que, se não desse uma chance a Anna, Richard poderia desaparecer para sempre naquele abismo. Tudo bem? Sussurrou ela, quase inaudível. Vamos tentar. Anna assentiu, contendo com esforço o tremor que percorria suas mãos. Ela sabia que o resultado de tudo agora dependia apenas dela, de sua capacidade de devolver a Richard pelo menos um pouco de humanidade em sua consciência. Um silêncio tenso pairou na sala. Cada respiração parecia um presságio de algo inevitável. Anna reduziu cuidadosamente a dose dos medicamentos que dava a Richard, aos poucos e com especial atenção. Ela observava atentamente o seu estado, registrando cada sintoma manifestado. Como você está hoje? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Estou me sentindo um pouco estranho, mas ainda assim, melhor do que ontem. Richard respondeu calmamente, apertando forte a mão de Anna. Aos poucos, dia após dia, a lucidez voltava a Richard. Primeiro, ele começou a reconhecer Anna. Depois, o rosto dela ganhou para ele um tom de amor familiar e, em seguida, ele começou a responder às perguntas, recuperando aos poucos os detalhes de sua vida. Você se lembra onde estávamos ontem? Perguntou Anna, passeando pelo jardim. Sim, acho que sim, respondeu Richard, sentando-se no banco. Eu me lembro, lá nós conversamos. Sobre a empresa, Anna retomou os passeios e as conversas com ele. Mas agora, suas ações eram mais contidas. Ela estudou as particularidades de sua doença e aprendeu métodos para prevenir crises. Habilmente desviava sua atenção, mudava o ambiente, corrigia suavemente o curso da conversa para evitar sobrecarregar sua mente. É melhor sentarmos aqui, sugeria ela, percebendo que ele começava a ficar inquieto. O jardim sob as árvores, o ar fresco, tudo será favorável para nós. Em um mês, Richard estava gradualmente voltando ao seu estado normal. Ele estava ciente de sua situação, avaliava com lucidez o que estava acontecendo e podia fazer planos para o futuro. Suas conversas ganharam profundidade e sentido. Ele voltou a se interessar pelos assuntos da empresa e pelas novidades da família. Margaret, ao ver isso, ficou surpresa com o que havia acontecido. Como você conseguiu? Perguntou ela, vendo Richard assinar os documentos com serenidade. Eu simplesmente o vi como uma pessoa, não como um paciente, respondeu Anna. A doença não o define completamente. Por trás dela, há uma pessoa comum que precisa de ajuda para voltar à vida normal. Mas você se colocou em perigo, observou Margaret. Uma escolha errada, e tudo poderia ter se repetido. Eu sabia disso, respondeu Anna com um sorriso. Mas ele confiava em mim, e isso é o mais importante. Richard acenou com a cabeça. Seus lábios se curvaram levemente em um sorriso. Obrigado, Anna. Eu não teria conseguido sem você. Anna deu de ombros. Você mesmo decidiu voltar. Eu apenas te ajudei a lembrar sua verdadeira essência. Sua confiança aumentava a cada dia e ficava óbvio. Ele agora estava pronto para voltar ao mundo anterior, ao mundo antes da catástrofe, com uma mente firme e suas próprias decisões. Sentindo-se melhor, Richard se dedicou com novas forças ao planejamento de seu futuro. Ele já podia participar de reuniões, estudar documentos e discutir decisões estratégicas importantes, apesar de ainda não estar totalmente recuperado fisicamente.
Eu sei que não é possível voltar à vida anterior, admitiu ele, sentando-se à mesa com Anna e Margaret. Mas não pretendo ser refém das circunstâncias. Preciso agir. Você está certo, concordou Anna. É melhor voltar gradualmente, para não haver uma carga psicológica muito grande. Juntos, eles elaboraram um plano detalhado para o retorno gradual de Richard às atividades ativas. No início, ele precisava se recuperar completamente e aprender a lidar com as consequências da doença. Anna acompanhou cada passo desse caminho, ajudando-o com a reabilitação física e a memorização dos detalhes das reuniões de negócios. Em uma das reuniões, Margaret afirmou: precisamos preparar uma explicação do que está acontecendo para a sociedade. As pessoas precisam de uma justificativa lógica para o seu retorno à vida. Acho, disse Anna, que é preciso enfatizar que você estava em tratamento e não simplesmente desaparecido. Isso evitará perguntas desnecessárias sobre questões jurídicas. Pode-se supor que o corpo foi identificado incorretamente após o acidente, sugeriu Margaret, sua versão. E você perdeu a memória e ficou todo esse tempo em tratamento em uma clínica particular, cercado pelos cuidados de especialistas. Isso é plausível, concordou Richard, e muito próximo da realidade. Vamos falar apenas sobre o que é confirmado pelos fatos, sem qualquer especulação. Acho que precisamos mostrar como você está gradualmente voltando à vida, para demonstrar o processo de recuperação, disse Anna. Assim, os espectadores vão te ver como uma pessoa normal, e não como uma figura mítica. Concordo, respondeu Richard, e para mim é fundamental participar pessoalmente de cada etapa. Quero sentir que tenho controle e não me tornar um objeto de compaixão. Margaret assentiu e acrescentou: então vamos agir assim. Primeiro, vamos nos ocupar da recuperação física. Depois, prepararemos os documentos legais e explicaremos todos os detalhes aos parceiros e acionistas. E depois disso, cuidaremos da parte midiática. Tudo deve correr conforme o planejado. Anna observava-os e compreendia o quanto era importante para Richard sentir-se uma pessoa completa. Ela notava como sua confiança crescia a cada dia, como ele ficava cada vez menos intimidado pelo medo do público. Tudo bem, ela respondeu suavemente. Tudo vai dar certo. Claro, disse Richard, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso apareceu em seu rosto. Tudo vai acontecer como planejado. Nos meses seguintes, Anna se concentrou em preparar Richard para o retorno. Ela o ajudou ativamente a recuperar a forma física, organizando treinos diários, exercícios respiratórios e procedimentos de reabilitação. Além disso, Anna ajudou Richard a recuperar seus conhecimentos sobre questões comerciais, analisando documentos com ele, discutindo relações de parceria e examinando contratos antigos. Você se lembra daquele acordo com o Guilherme? Perguntou Anna, estendendo-lhe uma pasta com documentos. Sim. Parece que os detalhes já estão começando a surgir, respondeu Richard, sentando-se na cadeira. Precisamos nos encontrar com ele pessoalmente e esclarecer os termos. Margaret cuidava dos aspectos jurídicos do caso. Ela precisava explicar aos sócios e acionistas o mecanismo de gestão da empresa na ausência de Richard, converter todos os documentos para um novo formato,
concluir todas as formalidades e preparar a documentação para a transferência oficial de poderes. Precisamos estar preparados para qualquer pergunta dos investidores, enfatizou Margaret, examinando os papéis junto com o advogado. E é importante que todas as transações sejam absolutamente transparentes. Todos os documentos estarão prontos a tempo, assegurou o advogado. Já me encarreguei de preparar os documentos para o reconhecimento notarial. A principal tarefa era convencer os empregados a manterem silêncio sobre os acontecimentos dos últimos anos na casa. Emile, Joseph, Clara e os outros se reuniram na sala de estar, onde Margaret enfatizou a importância da confidencialidade. Sua promessa de não contar a ninguém o que aconteceu aqui enquanto eu dirigia a empresa deve ser rigorosamente cumprida, disse ela com voz firme. Nós entendemos, respondeu Joseph, acenando com a cabeça. Sabemos que isso é importante. Sempre suspeitamos que havia algo errado aqui, confessou Clara, envergonhada. Mas, no geral, não nos importávamos. O importante é que agora tudo vai ficar bem. Emile acrescentou. Tudo foi feito como prometido, e vamos manter silêncio sobre isso. Margaret acenou com a cabeça e suspirou aliviada. Sem a ajuda deles, ela sabia que tudo isso seria simplesmente impossível. Durante as semanas seguintes, os funcionários da casa acompanharam atentamente o processo de preparação de Richard, oferecendo-lhe apoio prático e psicológico, sem invadir seu espaço pessoal. Às vezes, Ana perguntava baixinho, eles não vão contar a verdade para alguém algum dia? Nunca, respondia Margaret com firmeza. Todos nós devemos manter isso em segredo para gerações futuras. O retorno de Richard Vogel causou um verdadeiro alvoroço. As notícias sobre seu retorno se espalharam instantaneamente por todas as publicações comerciais e sociais, e manchetes como O Milagre da Ressurreição de Richard Vogel e O Retorno Inesperado do Bilionário apareceram nos jornais. Os repórteres se esforçaram ao máximo para obter comentários exclusivos, e as emissoras de TV enviaram suas equipes de filmagem para gravar reportagens sobre o evento diretamente na entrada de seu escritório. Seus concorrentes, que o consideravam irremediavelmente derrotado, imediatamente tentaram contestar seu direito aos ativos. Um dia, um dos principais acionistas apareceu no escritório. Richard, você está ciente de que seus documentos podem ser questionados do ponto de vista jurídico? Perguntou ele com voz severa. Eu entendo, respondeu Richard calmamente. No entanto, todos os documentos foram verificados. Tenho confirmações notariais e laudos médicos. É melhor se concentrar nos negócios e não em suposições infundadas. Os sócios e acionistas insistiram em esclarecer os termos dos contratos em vigor. Em uma das reuniões, um dos investidores expressou seu descontentamento, afirmando: depois de tudo o que aconteceu, não podemos simplesmente acreditar em palavras. Precisamos de provas. Eu tenho os fatos, disse Richard. Aqui estão os documentos médicos. Aqui estão os relatórios sobre a situação financeira da empresa. Eu, pessoalmente, assumirei tudo e colocarei a empresa de volta no caminho certo. Margaret formalmente transferiu para ele a direção de todas as empresas, o que foi um evento marcante para a família e para o mundo corporativo. Na cerimônia solene, ela declarou:
Estou orgulhosa de ter conseguido preservar a empresa familiar. Agora tudo está em suas mãos, Richard. Cuide bem dela. Obrigado, Margaret. Sem você, eu não teria conseguido me manter à tona. Prometo não decepcioná-la e justificar sua confiança. Ana acompanhou o desenrolar dos acontecimentos com ansiedade e curiosidade. Mais tarde, quando Richard saiu do escritório, ela se aproximou dele. Você realmente conseguiu voltar ao trabalho sem nenhuma dificuldade? Perguntou ela, tentando esconder a emoção na voz. Não exatamente sem dificuldades, Ana, respondeu ele com um sorriso gentil. Mas a cada dia que passa, fico mais convencido de que isso é necessário não só para mim, mas para toda a empresa. Entendo, ela concordou com a cabeça. E percebo que agora minhas responsabilidades estão mudando. Richard assentiu, sem se apressar em responder, e continuou a caminhar pelo corredor, refletindo sobre cada palavra dita. Durante várias semanas, ele recuperou o controle da empresa, passo a passo, assinando documentos importantes e corrigindo decisões tomadas anteriormente. Em uma das reuniões com os principais funcionários, alguém comentou: todos nós temíamos que o retorno de Richard causasse caos. Mas, na verdade, tudo aconteceu de outra forma. É verdade, confirmou Richard. No entanto, para haver estabilidade, são necessárias regras claras. Vamos discutir quem será responsável por quê e como vamos agir daqui para frente. Ana ouvia essas conversas com tensão, sabendo que teria que fazer uma escolha difícil: permanecer nesse círculo ou se afastar gradualmente dele. Depois que tudo se acalmou, após o retorno de Richard, ele convidou Ana para uma conversa franca. Você me salvou? Confessou ele. Não apenas me curou da doença, mas também me deu fé em minhas próprias forças. Como posso expressar minha gratidão? Um sorriso brilhou nos lábios de Ana. A melhor recompensa para mim é vê-lo saudável e feliz. Mas isso não é suficiente. Quero ajudá-la a construir sua própria vida. Você tem algum plano para o futuro? Ana mergulhou em reflexões. Ela sonhava com o ensino superior, talvez com a profissão de médica ou professora. Mas para uma órfã, sem conexões e sem recursos, tais perspectivas pareciam inatingíveis. Eu pagarei seus estudos, disse Richard, em qualquer universidade, em qualquer especialidade. Você merece esse privilégio. Essa perspectiva encantou Ana. Ela era uma pessoa que sempre gostou de estudar, mergulhar nos livros, compreender conceitos complexos. E agora tinha a oportunidade de transformar seus interesses em uma profissão real. 5 anos se passaram rapidamente. Ana se formou na Faculdade de Medicina e recebeu o diploma de psiquiatra. Sua tese, dedicada a novos métodos de tratamento de transtornos mentais, foi muito elogiada pelo corpo docente. Ana abriu seu próprio consultório, concentrando-se no tratamento de pacientes com esquizofrenia e outras doenças neurológicas complexas. Sua abordagem terapêutica, que combinava tratamento medicamentoso e terapia social, apresentou resultados impressionantes. Richard se recuperou completamente e administrou suas empresas com eficácia.
Embora a doença não tivesse desaparecido completamente, e às vezes ocorressem crises leves, ele conseguiu controlá-las e não deixou que elas arruinassem sua vida. Ele percebeu o valor da vida e não permitiu mais que o medo determinasse suas ações. Margaret passou pelas mudanças mais significativas. As provações pelas quais passou a tornaram sábia e compassiva. Ela se envolveu ativamente em atividades de caridade, ajudando famílias cujos membros sofrem de doenças mentais, e desistiu de tentar controlar tudo ao seu redor por meio do medo. Anna era uma visitante frequente da família Vogel. Richard frequentemente pedia conselhos a ela sobre sua saúde, e Margaret pedia sua ajuda nos assuntos da fundação de caridade. Às vezes, elas passavam tempo juntas na biblioteca, relembrando o passado e sorrindo ao refletir sobre seus erros e medos antigos. Todos nós mudamos graças a você, confessou Margaret um dia. Você nos mostrou que mesmo nas situações mais difíceis é possível encontrar uma solução. Nós mesmos encontramos essa solução, Anna objetou modestamente. Eu apenas ajudei vocês a enxergá-la. E agora parece que finalmente a vida real se estabeleceu nesta casa, em vez do fantasma do medo.